Olá, muito boa noite a todos. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Nossa live hoje de quinta-feira com uma pessoa muito especial, professora, doutora Adriane Bramante, que daqui a pouquinho já deve estar chegando. Vamos entrando, vamos falar sobre temas bem legais essa noite. Olá, doutora Adriane. Vou acenar para ela, já vou chamá-la. Agora tá diferente, né? Agora tá diferente. Ela já vai entrar, gente. Agora a gente passa... Olá! Olá, tudo bem, Lília? Boa noite! Boa noite. Boa noite, ótimo! Muito bom falar com você, viu? Nessa noite de quinta-feira, né? Sim. E de plano, eu já te agradeço pelo aceite, né? Quando eu te fiz o convite e aceitou, assim, de plano. Vou explicar um pouquinho para o pessoal o que se trata o projeto, que eu denominei Vamos Caminhar Juntos. Então, eu chamo várias pessoas aqui. Então, a gente já teve aqui o professor Sodero, Ivane Bramante, a doutora Heloísa Pancotti. A gente já teve um jornalista aqui essa semana falando. A gente vai ter também um psicanalista de Boston, da Universidade de Boston, falando aqui sobre as neuroses do advogado, essa questão da pandemia, que reflexo isso trouxe para a gente também, né? Enquanto profissionais que trabalhamos, e também não deixamos de atuar durante o estado pandêmico. Uhum. E aí eu convidei a professora Adriane Bramante, que aceitou, e eu estou muito feliz com esse aceite, e te passo para as suas considerações iniciais. Bom, boa noite a todos, pessoal aí online, que bacana, prazer estar aqui com vocês, obrigada, Lília, pelo convite, prazer participar dessa live. A gente tem tanto para estudar, tanto para aprender, e a gente, assim, a gente acorda sabendo, a gente passa o dia, né, sabendo e aprende sabendo um pouquinho mais do que ontem, menos do que amanhã, né? Então a gente vive num eterno aprendizado. E quem trabalha com direito previdenciário, isso é muito mais forte, porque é uma área que tem mudanças e atualizações todos os dias. A gente dorme, acorda, dorme, e todo dia tem uma medida provisória, uma sanção normativa, uma portaria, uma decisão do STJ, uma decisão... Ontem eu já tinha passado um monte de coisa, tinha acontecido um monte de coisa ontem. No final do dia, a professora Jane falou assim: você viu a decisão do STJ? Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu não vi. Eu não consigo acompanhar tudo. No tema 979, aí vamos lá, vamos ler, vamos assistir o vídeo da decisão. Pelo amor de Deus, gente, é 24 horas. Não, essa eu também estou por fora dessa, mas é isso, essa questão aí, até fiz uns stories agora há pouco, porque a gente combinou de falar nosso tema, a gente falou um pouco de PPP, falou um pouco de feminismo, um pouco de planejamento previdenciário, mas assim, a gente não tem como fugir do que aconteceu essa semana no mundo jurídico. Nossa, né? Nem fala. E assim, né? Então, assim, desde segunda-feira, a gente vem de uma semana bem corrida, do Dia da Mulher. Então, assim, quero te parabenizar pelo livro que lançaste em coordenação. Obrigada. Com a doutora Priscila. Esse aqui, ó. Né? Maravilhoso. O livro aqui, ó. Direito Previdenciário das Mulheres. Gente, fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro. E também você tem um lançamento pela Lujur, né? Tenho. Que é Dissecando o PPP. Isso, eu tenho um lançamento pela Lujur, que é o Dissecando o PPP, edição 2020. Tenho Aposentadoria Especial, Teoria e Prática, da editora Juruá. Esse livro é bem grosso, porque ele já está na 5ª edição. E a gente acabou de lançar, eu e a professora Priscila Simonato, esse Direito Previdenciário das Mulheres, que foca aí, foi lançado no Dia Internacional da Mulher, em homenagem à mulher, e ele traz exatamente esse direito específico das mulheres, essa proteção feminina,
E essa desproteção que nós temos ainda, a desigualdade, uma série de problemas relacionados às mulheres. Então, ficou muito bacana o livro. Nós fizemos uma live da editora Juruá na segunda-feira, lançando o livro, e assim, ficou realmente bem didático, bem curtinho, dá para ler assim em 2 dias. Agora em pandemia, nós estamos aqui em São Paulo, nem é pandemia mais, nem aqui agora estado de emergência. Vocês estão em lockdown. É mais do que lockdown. A gente não pode sair das 20 às 5. Agora, a partir do dia 15, não pode abrir nada. Algumas coisas. A gente é quase que uma fase roxa. Não é nem uma fase vermelha. A gente já está numa fase roxa. Não tem mais leito em lugar nenhum. A situação está extremamente difícil aqui em São Paulo. Vamos ver se a gente consegue superar isso, né? Hoje 2 queridos amigos do Rio, advogados também, me falaram que estão infectados. E aí eu fico preocupada porque a gente lê dessa P1, que é uma cepa pior. Mais agressiva. E não tem leito, não tem leito. Então tem que rezar para não precisar de leito, né? Tratar em casa o quanto puder, mas tem alguns casos que tem que ter o respirador, né? Mas tomara que tudo passe. Inclusive o doutor, a gente tem rezado muito pelo doutor Luiz Pancotti, né? Mas ele está bem, graças a Deus, está se recuperando, né? Está indo. Mas foi uma fase difícil aí da doutora Helena. Imagina, é verdade. Então, assim, a gente pensa muito nisso, a gente vai tocar nesse assunto sobre o tema 709, que não tem como fugir, porque está quente. Eu acho que é o assunto do momento, apesar da gente ter vontade de falar outras coisas. Mas, assim, queria te desejar Feliz Dia das Mulheres, né? Obrigada. Falar da questão dos livros, né? Dizer que foi uma semana corrida. E nós tô aqui trabalhando ainda. Tá aí trabalhando. Olha lá. Para essa mulher, gente. Não dá e assim, parar, comemoramos o dia não dá pra parar. Comemoramos o dia do advogado previdenciarista. Então, também, graças a Deus, é um motivo da gente também comemorar um pouco, né? Essa nossa atividade. Sim. Que é tão gostosa, né? Tão boa. Então, acho que não precisa, mas eu vou ler o mini currículo da professora Adriane Bramante. Ela é mestre e doutora pela PUC São Paulo, presidente do IBDP, autora de livros e professora. Eu estou lá no IEPE como diretora, então para mim é uma grande estar aqui enquanto Instituto dos Irmãos, né? Isso aí. Na luta pelos direitos sociais. Isso aí. Então, eu separei primeiro essa questão do tema 709, porque foi o bullying da semana, essa questão toda dos embargos propostos pela PGR. Né? E, assim, na verdade, a gente já tinha uns embargos ali que modulou os efeitos, e a gente tinha constitucionalidade ali do parágrafo 8º do artigo 57 da Lei de Benefícios. Mas eu queria que você falasse sobre esse tema e sobre essa questão desses embargos da PGR, a importância dele nesse momento específico. Sim. Na verdade, nós tivemos esse tema julgado o ano passado. Houve divergência na decisão, porque o STF, embora tenha julgado pela constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º, ele trouxe algumas questões, ele não modulou os efeitos, tinha muita gente com tutela antecipada, tinha muita gente recebendo benefício, como é que ficaria isso? E ele disse que quem continuasse na atividade especial teria a cessação do benefício. E, na verdade, ficou divergente se o sentido da cessação do benefício, porque como nós tivemos vários votos, alguns ministros disseram suspensão, outros cessação, e acabou ficando confuso. E aí o STF, nos embargos de declaração, e acabou decidindo que não seria cessação no sentido de cessar o benefício, mas que seria suspensão no sentido de cancelar aquele benefício, mas que ao retornar à atividade, ao deixar a atividade especial, o segurado restabeleceria o mesmo benefício.
Então, o STF decidiu isso, mas ficou essa questão pendente em relação aos profissionais da saúde. Nós do IBDP, quando nós também embargamos declaração, quando a gente fez os primeiros embargos, e a gente também colocou a necessidade de modular os efeitos e a nossa preocupação da decisão com os profissionais da saúde. E o STF não falou nada em relação a isso. A Procuradoria-Geral da República, então, essa semana, protocolou um pedido, protocolou esses embargos, e segundo os embargos de declaração, os embargos dos embargos, como você disse, para duas coisas, na verdade, com a preocupação de que nós temos hoje 22 mil, isso no cadastro do INSS, né? 22 mil profissionais aposentados pela especial que seguem trabalhando, e dentro desse número nós temos 5 mil profissionais da saúde aposentados na especial. Se nós não temos leito, não temos respiradores, não temos lugares nos hospitais, nós estamos em lockdown, em emergência, fase roxa, fase preta, já fase... você imagina 100 profissionais da saúde. Então a questão fica muito, muito mais difícil. O que o Procurador-Geral da República pede que sejam modulados os efeitos para que a decisão surta efeito a esses profissionais, não só a esses profissionais, mas a todos aqueles que exercem uma atividade direta ou indireta com a saúde privada ou pública, enfim, para que possam ter a suspensão do benefício somente após a declaração final aí do estado pandêmico, né, que a gente passa. E pediu tutela provisória para que essa decisão surta efeito imediatamente, para que esses profissionais não precisem deixar agora a atividade, não espere o final do processo, né, para ter a decisão, que saia uma tutela provisória agora, decidindo imediatamente que esses profissionais, autorizando, na verdade, que esses profissionais continuem na atividade especial diante, veja, olha que loucura, são 2 direitos à saúde. Sim. O direito à saúde, de uma forma geral, pela questão da pandemia, e o direito à saúde individual ali do profissional da saúde aposentado pela especial. Só que, diante dessas duas questões que discutem o direito à saúde, a proteção, um discute a proteção do trabalhador em razão da sua exposição a agente nocivo, e o outro discute a questão da necessidade de manter os profissionais para que a saúde não tenha um colapso ainda mais gravoso diante dessa situação que a gente vem passando. Então, assim, é um momento muito difícil. Eu espero que o STF coloque... Assim, gente, ele decidiu história errada. Tanto tema lá para falar, para decidir. Foi falar justo dele. Agora tão nesse momento, a gente ficou esperando isso há tantos anos. Esperou um tempão. Pois é, ele foi escolher justo agora. Ele podia ter segurado os embargos de declaração mais um pouquinho também. Mas poderia. Gente, não é? Poderia. Enfim, eu concordo. E assim, o que eu via ali é que também o procurador, ele faz um requerimento que essa decisão ela seja tomada em decisão em sede de decisão monocrática. Exatamente. Então, que não vá para o plenário ali. Então, assim... É uma medida urgente. Urgente, para ontem, não dá para esperar. Ontem. Só que assim, eu vi que já teve uma intimação. O que o INSS pode alegar, acho eu? Que não suspenda o benefício, que ele continue, ou o STF fala assim, olha, se a pessoa quiser continuar na atividade especial, ela peça a suspensão do seu benefício. Eu não proibi a pessoa de trabalhar. Eu só proibi de continuar na atividade especial sob pena de suspensão do benefício. Então, simplesmente solicita, quer trabalhar, suspende não, solicita a suspensão do seu pagamento enquanto você continua trabalhando. Mas é muito injusto, né? A pessoa vai deixar... injusto, desumano, foge aos princípios aí de, sabe,
e do estado que a gente vive, que é um estado de urgência. Urgência, não dá para esperar. Todas as coisas estão modificadas, então existem aí que a gente vê, quando lá no constitucional, no direito constitucional, quando a gente vê que existem direitos fundamentais que estão em colisão, a gente usa a ponderação para a gente poder analisar qual o princípio ali maior peso, né? É maior peso. Então eu acho que aqui a vida dos milhões de brasileiros se sobrepõe à vida de alguns profissionais da saúde, né? Não que eles já estão correndo risco há tanto tempo, eles estão correndo risco há tanto tempo, mas a gente precisa que eles corram esse risco para que a saúde não esteja ainda mais comprometida, né? E eu acho que se a gente for perguntar pro profissional da saúde que está na linha de frente, ele vai querer dizer assim, eu quero continuar. Sim, eles estão ali porque eles são maravilhosos. Eles estão ali porque eles foram designados por Deus para estar naquela função. Eles estão ali, tudo bem, é pelo dinheiro, sim, muitos, claro, mas muitos têm amor à profissão, fazem porque sabe que a gente precisa desses profissionais ali na linha de frente. Então, a gente tem que bater palma para eles e render eles todas as homenagens, né? Render a eles todas as homenagens possíveis. Você vê, a filha do meu esposo, ela é pediatra, ela é neonatologista. A princípio, no início, a gente achou que, assim, ela estaria cercada, né? Porque ela está na sala de parto e ela está na UTI neonatal. Então, assim, a princípio, as crianças, os bebês, eles não eram tão afetados. Mas, para você ver, ela já foi vítima do Covid pela segunda vez. Nossa! E agora, na segunda vez, foi muito pior do que a primeira. Ela teve afetação na parte pulmonar e não ficou bem. Olha só. Então, a gente... então, assim, eu estou acompanhando os telejornais e agora a gente percebe que o vírus também ele está afetando mais as crianças. Sim. Coisa que lá no início não acontecia. Ele está pegando a idade mais nova, né? Então agora a gente tem não estão mais idosos, então a gente tem uma outra classe de profissionais agora também, os pediatras, que também estão aí nessa questão, porque as UTIs neonatais estão também com bebês com Covid. Nossa Senhora, e toda essa questão. Então acho super importante essa ponderação. Eu vi aqui que o Rogério Queiroz fez uma observação, e ele, antes de eu fazer a live, ele é diretor com a gente lá no IATE, ele fala, manda um abraço para a Adriane, eu gosto muito dela. Então, assim, muitas pessoas te admiram. Um abraço, Rogério, obrigada. As pessoas admiram pelo teu trabalho, pela luta, que a gente sabe que é realmente incansável. Qual é um outro tema? Deixa eu só responder a pergunta do Rogério aqui, peraí, seria a melhor opção suspender e depois pede a continuidade da aposentadoria especial? Se tiver se tiver trabalhando na atividade especial, sim, pode pedir a suspensão do benefício, suspende o pagamento da aposentadoria enquanto continua na atividade especial e depois, quando deixar a atividade especial, apenas pede para restabelecer. Só que, claro, não vai receber os atrasados, né, desse período que houve a suspensão, porque não pode acumular com a remuneração pelo trabalho neste período. Até 23 de fevereiro de 2021, o Supremo perdoou o recebimento conjunto da remuneração com a aposentadoria, mas a partir dali começa a correr ali, como diz o Anderson de Tomasi, começa a correr um boleto e essa conta virá para pagar se continuar trabalhando na atividade especial, sabendo que não pode, né? Sabendo que não pode. Agora, esses embargos, eles são muito importantes, a gente espera que esse julgamento decida essa temática toda, e aí tudo isso se reverte, né? Pelo menos para a questão dos profissionais da saúde que estão envolvidos na linha de frente, né? Tomara que sim seja. Tomara que sim. Eu queria falar sobre o tema 1031 do STJ, que também é uma outra questão que está todo mundo comentando aí, que é a questão do vigilante. E eu queria que você falasse um pouco isso, explicasse um pouco esse tema, e o que essa decisão trouxe de benefício para essa categoria, e o que esses profissionais, a partir de agora, precisam fazer
para ter ali o seu quinis redondinho, vamos dizer assim, e a contagem dessa especialidade? Bom, na verdade, assim, o vigilante, vamos começar ali do início da questão administrativa previdenciária. O INSS reconhece o guarda, vigia e vigilante especial por categoria profissional até a Lei 9.032 de 95. Então, até 95, o INSS reconhece esse tempo como especial por categoria. No entanto, na instrução normativa atual, na IN 77, o INSS só reconhece esse guarda, vigia e vigilante especial se tiver arma de fogo, mesmo para período anterior a 95. O Conselho de Recursos, o CRPS, ele tem um enunciado 14, que já passou dessa fase. Na verdade, o CRPS adota um procedimento que já sempre existiu no INSS, desde que a aposentadoria especial foi criada. Nunca se pediu a arma de fogo para enquadramento por categoria do vigilante, nunca se exigiu isso. Isso é uma questão nova administrativa, que o Conselho de Recursos, no enunciado 14, não tem esse entendimento. Então, para o Conselho de Recursos, até 95, não é necessária a arma de fogo, nem a arma, nem a posse, nem o uso da arma de fogo para períodos até 95. A discussão do STJ era para decidir se depois de 95 nós tínhamos que ter arma de fogo ou não. Porque para o STJ, okay, até 95 estaria resolvido. E a discussão era pós 95, com a regulamentação do decreto 2172 de 97. E o tema 1031, que foi julgado e publicado o acordo na semana passada, discutiu, definiu, na verdade, fixou a tese de que após 95, após a Lei 9.032, regulamentada pelo decreto 2172 de 97, o vigilante é especial com ou sem arma de fogo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas pontuações. Por quê? Primeiro, eu não tenho enquadramento por categoria. Então, em tese, de 95 para frente, não é enquadramento, é que a gente usualmente fala isso, vigilante, vigilante, vigilante. Mas é que, na verdade, de 95 para frente, o enquadramento é por nocividade, por prejuízo à integridade física. Eu não tenho mais a possibilidade de enquadrar por ser vigilante. É que a atividade de vigilante tem intrinsecamente a sua exposição a agentes prejudiciais à integridade física, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, porque o tema 1031 deixou isso muito claro, que embora ele fale no início, ali na primeira partezinha da tese fixada, que o vigilante é especial com ou sem arma de fogo, tem umas vírgulas ali. Então, até 97, eu posso enquadrar por qualquer meio de prova, porque eu tinha presunção de nocividade. Depois do decreto 2172, é necessário laudo técnico. Isso sempre foi necessário, já estava na lei, a partir ali da medida provisória 1523, que foi regulamentada pelo decreto 2172 de 97. Então, o laudo já era exigido legalmente. Quando a decisão trouxe, olha, é necessário o laudo, não trouxe novidade, porque nós já sabemos que o laudo é necessário e que deve ficar demonstrada exposição permanente, não ocasional nem intermitente, ao prejuízo à integridade física, que é a nocividade exigida pela Constituição Federal, no 201, parágrafo 1º, para caracterizar esse tempo como especial. Aí o pessoal tem perguntado assim, mas então, Adriane, eu preciso juntar o PPP e o laudo? Não, porque o PPP, ele é preenchido com base no laudo. O que não dá é para eu apresentar somente, por exemplo, um PPP do sindicato do vigilante
que não tem laudo, que não tem informação técnica, que foi preenchido com base nas informações do trabalhador e querer que aquele período seja considerado especial. Vai perder o processo, porque não é possível esse tempo especial com o PPP sem responsável técnico. Então, nós precisamos do laudo, sim, e é o laudo que vai embasar as informações do perfil. E assim, talvez há uma divergência no sentido de que a decisão fala da exigência de laudo, mas a gente tem que lembrar, tem uma PET do STJ, que é a PET 10262, que estabeleceu que não é necessário anexar o laudo ao PPP. Isso não é a regra geral. O juiz, o magistrado, o INSS podem solicitar o laudo? Podem, eles têm essa prerrogativa, mas isso é exceção no caso de dúvida ou divergência. Não pode ser a regra, porque a regra estabelece que o PPP é preenchido sim com base no laudo. Então, o que eu preciso apresentar ao processo é o laudo. Ah, mas Adriane, como é que eu faço se a empresa fechou? Se a empresa faliu? Se eu não tenho PPP, se eu não tenho o laudo dessa época? E em empresa de vigilância acontece muito isso. É muito comum não ter realmente o laudo. A gente vai precisar realizar um laudo por similaridade, para que seja feita uma perícia em outra empresa de vigilância, ou que você possa usar o laudo de um processo trabalhista, ou um laudo de um outro colega que tem uma empresa que esteja ativa e a empresa forneceu o laudo para ele. Então, a gente precisa de um laudo, seja um laudo de uma prova de terceiros, seja uma prova emprestada, seja um laudo por similaridade, mas eu preciso do laudo. Então, isso eu posso apresentar, inclusive... Bem pontuado. Posso apresentar, inclusive... Deixa eu acender uma luz aqui que fica melhor. Eu tenho que apresentar o laudo, por exemplo, os documentos do segurado. Ele tem cursos de vigilante, ele tem a carteirinha nacional do vigilante, ele tem o porte da arma, muitos vigilantes têm o porte de arma, o curso de reciclagem, o curso de tiro, toda foto dele com o uniforme. Gente, é um universo de provas. Então, a gente precisa ter provas documentais, de prova técnica, que é o laudo ou o PPP, mas o PPP com o responsável técnico, e de prova testemunhal, porque aí a prova testemunhal vai fechar esse conjunto probatório. Pode ser até que o juiz nem faça a oitiva de testemunhas, enfim, mas é importante a gente ter isso na manga. E lembrar, Lilian, que a gente deve produzir a prova não para a primeira instância, mas para o tribunal. Isso é muito importante, porque às vezes o juiz fala assim, não, para mim eu estou satisfeito com a prova, não quero produzir prova, porque para mim eu estou satisfeito. Só que ele não vai julgar sozinho. O processo vai para um colegiado, seja na turma recursal, seja para o tribunal. E aí o tribunal fala assim, o autor não produziu prova, não ouviu testemunha. Você entendeu? Porque para o tribunal, aquela prova, para o juiz pode ser que aquela prova já estivesse completa, segundo o entendimento dele. Mas para o tribunal não estava. E aí você deixou de produzir aquela prova e vai ter um prejuízo com uma decisão negativa na segunda instância. E isso compromete o sucesso do seu processo. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Acho muito importante essa questão que você está falando, sobre a gente pensar que a gente faz o processo, não só pensando no juiz de base. Hoje eu estava ouvindo o discurso do agora desembargador William Douglas, na posse dele aqui no TRF2. Então foi um magistrado que atuou muito perfeitamente aqui na 4ª Vara Federal de Niterói. E não é à toa que subiu, né, e está agora como desembargador, mas ele fez uma observação no discurso dele, que ele jamais chamaria o magistrado de juiz de piso, e sim do juiz de base.
E aí ele fez dizendo o seguinte, que o juiz de piso, que a maioria chama, né? É aquele que recebe a demanda, né? Aquele que recebe as dores das pessoas, aquele que está ali no dia a dia, na audiência, aquele que está recebendo toda aquela carga, toda aquela energia. Então, que ele, nas decisões dele, não teria essa nomenclatura de juiz de piso, mas sim juiz de base, porque é realmente aquela base que acolhe. Mas verdade. A gente tem que pensar no que virá, né? Porque a gente nunca sabe, é uma caixinha de surpresa. Exatamente. E a gente tem que preparar o processo para ele subir. Para o tribunal, né? Não para o juiz. Exato. E a gente, né? Exato. E a gente que é formador de teses e formadores da jurisprudência, vamos dizer assim, né? A gente tem que pensar que ele sempre vai, num novo argumento, que ele sempre vai subir. Então, todo tipo de prova a gente tem que aproveitar ao máximo. Achei essa sua pontuação muito importante. Agora, assim, eu vi uma live sua com o professor Fábio Souza. Ai, ele é um muito querido, interessante. Né? Uhum. Semana que vem ele vai estar aqui com a gente falando que bacana. Sobre a humanização do processo. Eu vi ele fazendo essa palestra num congresso, me apaixonei pelo tema dele. A fala dele, a palestra do professor Fábio é sempre apaixonante. Ele sempre traz umas coisas assim tão pontuais, tão bacanas, ele é tão estudioso, né? Realmente vale a pena. Eu fiquei muito encantada e assim que eu falei com ele, eu falei assim, não, eu quero que você fale sobre a humanização do processo, porque eu acho que a gente precisa ouvir um pouco disso neste momento que a gente está vivendo. Né? Aliás, a palavra do momento é humanização. A Previdência tem que estar mais humanizada, nós temos que estar mais humanizados, o processo. A palavra de ordem nesse momento é humanização. A gente tem que... hoje eu estava escutando... a gente está num estado tão forte de pandemia que as autoridades dizem, olha, pelo amor de Deus, a gente pega a economia que tem lá no banco, come o que tem em casa, não vai no mercado, acaba que a gente tem mania, né? Eu preciso comprar isso aqui, vai lá no mercado. Não precisa comprar nada, tá tudo aí. Inventa outra coisa com o que tem na despensa para evitar ir para o mercado, enfim. E ele estava falando exatamente isso, que a gente acaba deixando isso, e essa humanização é a palavra de ordem. A gente precisa realmente difundir esse sentimento para que as pessoas tenham propaguem essa humanização. Né? Essa humanização, eu achei esse tema muito importante, porque ele falava sobre isso, e eu aplico muito isso nas minhas audiências de discussão, principalmente quando eu falo de pensão por morte. Sim. E aí eu vi que vocês falaram, especificamente você estava falando sobre a questão da documentação dos herdeiros, dos dependentes, para poder aumentar ali o período básico de cálculo. Sim. Né? Aí eu já assisti essa live e já fiquei pensando, gente, eu vou botar um nome nisso, porque isso tem um nome. Eu acho que isso pode ser planejamento previdenciário sucessório. Bacana, que legal, isso aí. Previdenciário sucessório. Previdenciário sucessório, por quê? E aí eu queria que você falasse, que eu vou lembrar sua fala lá, que você falava da possibilidade dos dependentes irem atrás das documentações, dos PPPs, dos laudos, porque a gente precisa estender aí esse período básico de cálculo em razão da do novo cálculo. Nova fórmula de cálculo, né? Sim, da pensão por morte. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão e como esses dependentes podem fazer isso mesmo, assim, efetivamente. Olha, faz assim, faz assado, Olha só, é uma tese, a gente não viu decisão, nem sei se o INSS está aplicando isso ou não, mas eu acho que ela tem toda a possibilidade de dar certo. Então, qual é a discussão? Nós sabemos que a pensão por morte, depois da reforma, ela é calculada sobre o salário base da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Ou seja, o segurado, o dependente vai receber aquele percentual de 50% mais 10% por dependente sobre o valor que o segurado teria se aposentado por invalidez.
Isso no caso de um segurado não aposentado. Não aposentado. Né? Exato. Então vamos imaginar que eu tenha um segurado com Covid que venha a falecer com 15 anos de contribuição, com 20 anos de contribuição, melhor. Certo? Esse segurado, com 20 anos de contribuição, se ele por acaso, ao invés de falecer, tivesse aposentado por invalidez, ele receberia 60% da média das contribuições dele desde julho de 94. 60% de acordo com o novo cálculo pós-emenda 103. Como essa é a base da minha pensão por morte, o dependente vai receber, vamos imaginar que eu tenha um dependente, só a esposa, 60% sobre os 60%. Se este segurado instituidor, dentro dos 20 anos de contribuição, ele trabalhou 10 anos exposto a agente nocivo, ele teria direito ao cômputo do tempo especial desses 10 anos. Então, se eu tiver um PPP daqueles 10 anos, eu poderia pedir a conversão daquele tempo especial em comum para aumentar o meu tempo de 20 anos para 24 e com 2% a mais a cada ano, além dos 20, essa aposentadoria por invalidez, que seria a minha base de cálculo para pensão por morte, seria de 68% e não só de 60%. Então, eu poderia pedir a revisão da pensão por morte com base nesse cálculo. Por isso, o planejamento previdenciário, nesse caso, é bem interessante. E a gente poderia discutir, eu até brinquei no dia dessa live, que a gente, agora, quando o dependente vem lá pedir pensão por morte, a gente tem que saber qual era a atividade do segurado instituidor e fazer perguntas se tem o PPP, para que a gente consiga essa prova do tempo especial. Então, é uma forma de tentar revisar esse benefício, é uma tese interessante que eu acho que pode surtir algum efeito aí para esses dependentes diante da possibilidade de eu revisar. Olha só, eu posso usar o PPP para melhorar a minha aposentadoria por idade, certo? Pós-emenda, inclusive. E por que eu posso aumentar na aposentadoria por idade? Porque quanto mais tempo de contribuição eu tiver, eu posso descartar contribuições menores. Ou seja, eu aumentando meu tempo de contribuição, eu posso jogar salários de contribuição que não me sejam favoráveis, mas que foram imprescindíveis para aquele momento da concessão do benefício, e se eu tiver tempo especial, eu posso melhorar isso. Só uma observação, eu não posso converter tempo especial para aumentar a carência e alcançar 180 meses, mas eu posso converter o tempo especial em comum para melhorar o cálculo da minha aposentadoria por idade, da minha aposentadoria por incapacidade permanente, da minha aposentadoria especial, da minha aposentadoria por tempo de contribuição, já que esse cálculo, quanto mais tempo de contribuição eu tiver, melhor será o cálculo do benefício para essas aposentadorias pós-emenda 103. Eu estou achando essa tese fantástica, porque do descarte, né? Para a gente poder fazer isso. Sim, foi uma saída ótima da emenda 103, maravilhosa. Demais, nem eles imaginavam que seria tão bom. Não, eu acho que não. Eu acho que não perceberam o que fizeram. Esse é o meu medo, Lilian, porque esse cálculo, o artigo 26 da emenda 103 coloca o seguinte: até que lei regulamente a matéria. Ou seja, isso é transitório. Eles podem ter percebido, como imagino que já perceberam, que o cálculo tem esse problema, não em relação ao descarte, porque o descarte está bacana, mas eu acho que com relação ao divisor mínimo, a gente pode ter alguma lei, e eu imagino que tenhamos, regulamentando essa questão. Eu acho que a gente tem que correr para poder fazer o que precisa,
porque daqui a pouquinho realmente vai vir alguma coisa que vai tirar esse gostinho bom aqui. Né, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o planejamento que a gente faz. Sim. Porque o segurado fala assim, você faz um planejamento, fala, se você pagar tantas contribuições no teto, eles vão descartar isso e você vai conseguir se aposentar com X. Só que se ele completar os 65, a mulher 62, daqui a 3 anos, eu não sei se a regra daqui a 3 anos é essa. Eu não sei se a lei ordinária que vai regulamentar isso será essa a regra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse planejamento que a gente faz para não errar. Sempre, até falei isso numa live esses dias, a gente sempre precisa colocar nesse planejamento que o cálculo foi feito de acordo com a regra vigente hoje. Isso. Que o planejamento, o ideal é que o trabalhador, que o segurado, o cliente, volte depois de 3 ou 4 anos, a cada 3 ou 4 anos, justamente para que ele possa estar atualizado, porque o planejamento, gente, ele não é um planejamento que vai durar 15, 20 anos. Ele não é eterno. Ele não é eterno, ele tem um planejamento, ele tem sempre que ter essa atualização. Ou seja, a cada vez que a cada 3 ou 4 anos, o cliente tem que voltar, então você tem que colocar isso, olha, esse planejamento vale para uns 3 ou 4 anos. Depois você tem que voltar, igual o dentista. Você não vai no dentista, o dentista fala assim, olha, daqui a 6 meses você volta para eu ver. É a mesma coisa, você tem que voltar a cada tempo para fazer refazer e adequar esse planejamento de acordo com as regras atualmente vigentes. Isso era uma preocupação muito forte minha. Desde quando eu comecei a fazer planejamento, eu já coloquei essa cláusula, porque eu falei, gente, e se daqui a pouco a gente, lógico, tem uma outra reforma da Previdência? Eu não sei. Quem vai dizer Ninguém sabe. Vai ter, o que não vai ter? A gente dorme com uma regra e acorda com outra. Lembra da gente na época da reforma da Previdência, como era uma loucura? Meu Deus, era audiência pública todo dia. E aí a gente dormia com uma história e acordava com outra. Aí eu sempre falava, gente, até ontem, até tal hora que eu pude estudar, era assim, agora está mudando, né? E é verdade, o direito previdenciário, ele sempre foi essa colcha de retalhos, sempre foi essa coisa mutante, né? Não sei se essa palavra, mas assim... Sim, mutante, tempo, né? Sim. Muito líquida, né? Muito assim... É dinâmica, que vai, sempre dinâmica, E assim, e a gente precisa ter essa preocupação. Com relação à tese lá dos dependentes, você acredita que eu já fiz até uma ficha de atendimento específica para isso? Que bacana, que legal, Lilian. Porque eu fiquei pensando muito nisso. E assim, eu que amo falar sobre pensão por morte, eu fiquei pensando, gente, é verdade, é isso. Mas, lógico, a gente tem que fazer as perguntas mais possíveis e inimagináveis. Porque, às vezes, nem o próprio segurado lembra que trabalhou exposto a gente nocivos, a gente tem esse problema. Sim. O CNIS não é confiável, porque ele, às vezes, não traz um indicador. Claro. E muito menos o familiar, o dependente. Às vezes, ele não tinha um contato direto, vamos dizer assim, com aquele... Vamos falar de um filho aqui, né? Até 21 anos, não tinha um contato direto ali com aquele pai. Não sei, será que tinha exposição? Por exemplo, essa semana eu peguei um CNIS de uma empresa do Rio de Janeiro, famosa, grande, enorme. 2 trabalhadores. Os 2 trabalham na mesma função. E um CNIS bonitinho, redondinho lá com indicador, o outro não tinha. Pois é. E os 2 trabalham ali expostos, né, a gente, mais do que um, inclusive. Então, assim, não tinha indicador. Então, assim, os dependentes, o próprio segurado, às vezes ele não tem. Hoje as pessoas são mais, né, estão mais ligadas, mas a gente ainda recebe, pelo menos eu ainda recebo pessoas que ficam na dúvida. Será que tinha mesmo? Não tem o PTP, saí da empresa sem. Poxa, a empresa não entrega, a gente vê que isso é recorrente. Uhum, isso atrapalha a vida do segurado.
E isso atrapalha a vida, que eu digo, até do futuro, da descendência, porque, poxa, um benefício previdenciário, ele traz toda uma dignidade, não só para ele. Eu falo sempre assim, eu sou fruto disso. Meu pai trabalhava numa companhia de energia elétrica a vida. E ele não teve a especialidade dele deferida. E eu lembro que eu estava na época na faculdade, eu fazendo direito, medicina, então você imagina. Eu agora estou nessa cidade que eu nasci, que é Itaperuna. Mas eu fui para Niterói e fiquei lá 20 anos. Fui para lá para estudar, porque na época aqui a gente não tinha faculdade. E estávamos eu e minha irmã lá estudando, meu pai trabalhando normalmente, fez o requerimento, todos os amigos aposentaram e meu pai nada. E a gente naquele desespero, gente estudando, tendo que pagar a faculdade. E eu lembro que teve um período super difícil que eu tive que escolher o dia que eu ia para aula e o dia que eu não ia para aula, porque eu não tinha dinheiro para passagem. E eu falo isso assim com muito orgulho, assim, do que eu passei e do que você tem hoje. Do que eu tenho hoje, porque assim, se não fosse uma tutela jurisdicional entregando ali ao meu pai uma aposentação e direito a uma especialidade naquele período, eu jamais estaria aqui, sabe? Eu jamais teria terminado direito, jamais teria feito as minhas especializações. Olha que bacana. Jamais poderia estar levando conhecimento para as pessoas. Então, assim, muda a descendência das pessoas. Então, uma empresa, quando deixa de entregar um documento importantíssimo como esse para um segurado, ele está impedindo que esse segurado, lá no futuro, ele tenha uma vida melhor para ele e para os seus filhos. Sem dúvida. Sem dúvida. Sempre falo isso. E, assim, é fato. Eu tenho algumas perguntas aqui de pessoas que me mandaram, mas algumas você já respondeu. Deixa eu ver aqui. Falamos da empresa que faliu. Com relação ao ruído. O PPP que não apresenta ali o indicador correto do ruído, o que deve se fazer para consertar, para acertar esse limite, para se fazer ele correto? Na verdade, o PPP é feito com base no laudo. Então, não é o PPP que tem que corrigir. Tem que analisar o laudo. Quando o PPP não traz o nível de ruído adequado, teria que solicitar para a empresa o laudo para ver se no laudo o nível de ruído indicado ali coincide com aquele nível de ruído que foi colocado no perfil. Se não constar ou se coincidirem os níveis de ruído e eles estiverem abaixo dos limites estabelecidos pela legislação previdenciária, nesse caso teria que entrar com uma ação trabalhista para ser feita uma perícia no local de trabalho e avaliado aquele ambiente para conferir, retificar ou ratificar aquela informação em relação ao nível de ruído. Só que assim, na trabalhista, toda vez que você entra com uma ação dessa na trabalhista, eles vão fazer perícia. Tudo isso tem um custo. Depois da reforma trabalhista, um processo que você perde, você tem que arcar com aquelas despesas. Então tem que estar muito certo que aquele nível de ruído realmente está errado. Ao invés de entrar com uma ação trabalhista, por exemplo, se o segurado trabalha na empresa e ele não quer se indispor, claro, com aquela empresa, ele pode ver se tem algum colega dele que já trabalhou na empresa e que já saiu, e portanto já saiu e já entrou com uma ação trabalhista e pediu ali a retificação, ou tem um adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. O artigo 261 da IN 77, ele estabelece que eu posso usar um laudo pericial feito num processo trabalhista, ainda que o segurado não tenha sido reclamante. Ou seja, o próprio INSS reconhece essa prova como passível de demonstração dessa atividade especial. Então é bem bacana esse caminho. Como é que você pode conseguir o laudo? Você pode oficiar a empresa para que ela apresente este laudo. Geralmente a empresa não fornece. Você pode mandar uma notificação extrajudicial para ver se a empresa manda. Tem empresa que manda, tem empresa que não manda.
E se ela não mandar, o que você pode fazer é entrar com uma ação probatória autônoma, que está prevista nos artigos 381 e 382 do CPC. Essa ação é a antiga produção antecipada de prova, que é justamente com o objetivo de conhecer a prova antes de você entrar com o processo. Porque tem alguns colegas que o PPP está ruim e ele mesmo assim junta no processo e fala assim, INSS, oficia a empresa, apresente a prova, o ônus da prova é seu, vamos inverter o ônus. Isso não rola. Você é um risco, uma prova contra você. Risco. E aí você entra com uma ação previdenciária, porque o INSS não fiscalizou e não fez, enfim, pede a empresa, apresente o laudo, oficia a empresa para apresentar. A empresa apresenta o laudo horrível, pior do que o PPP. E você entrou com uma ação ordinária e produziu essa prova contra você. Essa ação probatória autônoma, ela vai permitir que você conheça o laudo antes de entrar com a ação, para que você saiba se é essa realmente a estratégia correta para aquele processo. Porque pode ser que não seja. Né? Não seja, e às vezes a gente não sabe. E aí você pode produzir outro tipo de prova. Bom, esse caminho eu não posso seguir. Então o laudo está errado, o PPP está errado, então eu vou ter que entrar com uma ação trabalhista para que seja feita uma perícia no local de trabalho e aí avaliado esse ambiente, para tirar a prova dos 9, né? É interessante, muito bom. E aí, se a gente for cair na hipótese daquilo que a gente já falou aqui, a empresa fechou, faliu, pode-se fazer também essa perícia numa outra empresa. Sim, se a empresa fechou, você pode fazer perícia por similaridade. Eu costumo usar o banco de laudos do TRF4. Se você der um Google, coloca assim, banco de laudos, vai aparecer um banco de laudos da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, e lá tem vários laudos. Então, o que eu faço? Eu pego um laudo de uma empresa similar, por exemplo, tenho lá uma retificadora de pneu, pego um laudo de uma retificadora de pneu e junto no meu processo, e aí peço para que o magistrado aceite aquele laudo como prova por similaridade, ou então que ele faça a perícia por similaridade em uma outra empresa que esteja funcionando, que esteja ativa, para que eu possa fazer aquela prova, né? Empresa que fechou. Não, perfeito. Muito bom. Bem, os artigos, Miriam, 381 e 382 do CPC, tá? Então 381 e 382 dele. Isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Que eu estava tão... A Ide está perguntando, posso impugnar o PPP e pedir perícia? A Ide, no processo previdenciário, depende do juiz, depende do processo. O juizado não vai fazer isso jamais. Impugnar o PPP sem uma justificativa não vai rolar. Porque, assim, o que você pode impugnar? Vou impugnar porque o segurado disse que o nível de ruído está errado. O que você tem de mais provas? O segurado tem uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional, que é uma perda específica por exposição a barulho. O segurado tem dermatite de contato, que é específica de quem tem exposição a agente químico, e no PPP não tem nenhum agente químico. Então, para impugnar esse PPP, você tem que ter algum indício de que aquela informação está errada. Só impugnar por impugnar e pedir perícia, você não vai conseguir. Então, eu tenho que ter alguma coisa a mais para essa impugnação, tá? Senão, não vai rolar. A Fátima aqui está falando, recebi um PPP de uma servidora da Prefeitura Técnica de Enfermagem, não consta informações do responsável. Não precisa, pelo monitoramento biológico. Monitoramento biológico, artigo 268, inciso 5º da IN 77. Não precisa de preenchimento, porque como há uma vedação do Conselho, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que não precisa do preenchimento do campo 17 do PPP, que são as informações do monitoramento biológico,
Se eu não tenho, se eu não tenho que ter a informação da monitoração biológica, logo não tenho que ter ninguém responsável por essa informação da monitoração biológica. Isso está no artigo 268, inciso 5º da IN 77, e o tema 208 da Turma Nacional de Uniformização também decidiu nesse sentido, de que o campo 18 não tem necessidade de ter o preenchimento, tá? Eu fui informada que não é feito esse acompanhamento. Devo pedir perícia? Não sei do que você está falando, Fátima. Ficou desencontrada a informação, porque se é do monitoramento biológico, não tem que pedir perícia, não tem que ter essa informação, tá? O médico precisa constar habitualidade, permanência no PPP? Fábio, olha só. Permanência, primeiro, a habitualidade não está na lei, tá? A expressão usada na lei é permanente, não ocasional e nem intermitente. Nem intermitente. Isso. E essa informação, na verdade, está implícita no campo 14.2 do PPP, que é o campo da profissiografia. Quando a empresa, quando o trabalhador, o médico, ele exerce uma atividade que necessariamente o coloca exposto a agente biológico, então isso é permanente. Não tem que estar escrito expressamente no PPP. A permanência você vai observar na leitura deste campo 14.2. Se a empresa colocou assim, que ele preenche relatórios, ele gerencia o departamento, que ele é responsável por toda a organização do pessoal, ele faz planilha, relatórios, e aí, veja, se ficar caracterizado nesse campo que ele exerce uma atividade de natureza administrativa ou burocrática, ele não tem permanência. Ainda que eu tenha agentes biológicos no campo 14.2, lá no campo 15.3. Então, eu tenho que ter 2 requisitos principais para ter direito à aposentadoria especial: a permanência e a nocividade. Ainda que eu tenha um agente nocivo no campo 15.2, 15.3, se eu não tiver permanência no campo 14.2, não haverá o direito ao tempo especial. Nossa, que aula! Olha, eu tô assim, apaixonada. Dá uma olhadinha, deixa eu só complementar, peraí. Dá uma olhadinha no tema 205 e 211 da Turma Nacional de Uniformização, que falam bastante sobre a profissiografia do agente biológico. Desculpa, Lília, pode falar. Não, imagina. É sempre, assim, te ouvir é muito bom, porque é um aprendizado, assim, muito grande, né? E por causa disso, eu queria te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente vai falar, estava aqui no escrito, mas é uma curiosidade: como você começou na sua atuação como advogada e por que escolheu essa área? Como se encaminhou para isso? A minha mãe abriu um escritório de direito de previdência, na verdade ela não era advogada ainda, ela abriu em 1978. E quando eu tinha 10, 12 anos, eu ia para o INSS junto, que era INPS na época, né? Eu ia junto com ela, e quando eu fiz 15, 16 anos, eu ia trabalhar com ela. Eu abria a empresa, trabalhava de meio office girl, assim, sabe? Ia para o banco, fazia aquelas bobeirinhas de começo de trabalho. E aí eu entrei na faculdade de Direito, eu queria fazer medicina, mas não rolou. Eu falei, não, gente, isso não é para mim, eu vou ficar independente da minha mãe muitos anos. Eu sempre fui muito independente, sempre lutei muito por essa independência financeira, inclusive. Aí eu fui fazer Direito. A minha mãe já era advogada, ela se formou em 84, 85. E aí eu fui fazer Direito, eu entrei na faculdade em 89. E quando eu entrei na faculdade em 89, aí sim eu peguei firme no escritório da minha mãe e comecei a trabalhar com ela. Então já faz aí 32 anos que eu trabalho com direito previdenciário. E naquela época a gente não tinha
não tinha muitos advogados previdenciários nessa área, eram muito poucos, a gente era muito discriminado, era advogado de NPS, era igual advogado de porta de cadeia, era super, Deus me livre, advogado de pobre, você era advogado do INPS, credo, que horror. E a gente fazia, não tinha computador, não tinha sistema, a gente fazia contagem na mão, fazia tudo na unha. Eu aprendi a fazer a contagem na mão. A gente atendia o cliente e eu pegava uma folha de sulfite e eu fazia a continha do tempo de... Tanto que, assim, no começo, quando a gente não tinha sistema ainda, quando eu comecei a dar aula, 2002, 2003, eu ensinava os alunos a fazer contagem na mão. Ensinava a fazer contagem com conversão. Quem foi meu aluno naquela época aprendeu a fazer contagem na mão, na unha. E eu ensinava porque não tinha programa, não tinha sistema como a gente tem hoje. E a gente fazia tudo na unha. E era assim que a gente foi se apaixonando, né? Eu tinha muita prática, não tinha teoria, não existia pós-graduação em Direito Previdenciário quando eu comecei. Isso começou lá para os idos de 2002, quando o professor Wagner abriu ali a pós na EPD, foi a primeira pós-graduação, acho que do Brasil. E aí eu comecei a fazer mestrado, aí fui estudar, fui escrever livro, fui dar aula, me apaixonei pela docência. E estamos aí, 32 anos trabalhando nessa área. Nossa, linda história. Eu não tinha como não fazer essa pergunta, porque eu tinha uma curiosidade, mesmo eu tenho sempre, né, dessa caminhada, desse passado, assim, de como foi. Porque a gente Foi olha... muito bacana, Lília, porque eu vivi a história, eu vivi o buraco negro, eu vivi a Lei 8.013, eu vivi a 9.032, a OS 600, eu vivi isso, então eu tenho isso muito presente na minha vivência. Eu acho que isso enriqueceu muito, muito, muito os meus estudos. Muito. E assim, a gente sempre fala isso, né? A gente olha, então a gente olha Adriane Bramante, professora, mestre, doutora, presidente do Instituto como BDP, mas a gente não sabe, às vezes, o caminho percorrido. Gente, quantas pingas, foi árduo, tombos. Foi árduo, não é? Então foi lá de trás. Então, assim, tem muito... Nossa, tem muito... A gente pegava a fila de madrugada. Quantas vezes o INSS só dava 10 senhas por dia. E a gente ia para a fila 3 da manhã. Abria, esperava abrir o INSS. Hoje os advogados estão no céu, gente. Olha, imagina, INSS virtual, criado aí por vocês. Virtual. Imagina, isso aqui é maravilhoso. É o céu da terra, como dizem. Então, assim, eu acho isso como uma trajetória de vida, eu acho nada mais do que justo, assim, terminar assim, essa fala com essa trajetória, porque quando eu falo vamos caminhar juntos, eu falo assim da vida, né? Eu falo que nós somos previdenciaristas, nós somos mulheres, já passaram aqui vários professores fantásticos, como o professor Sodero, com o qual eu sou querido, incrivelmente querido, maravilhoso e generoso. Sim. Mas todos nós carregamos com a gente uma história que é nossa, né? Sim. E esse projeto Vamos Caminhar Juntos significa, olha, essa mulher é forte, ela é independente, ela comanda, ela um instituto, né, organiza, mas ela caminhou, ela tem uma estrada, uma história, muita e é estrada, significativa e é importante, e por isso acho que você está no lugar certíssimo e fazendo o trabalho tão belo que faz, né? Tem uma carga de conhecimento belíssimo. Então eu só tenho que te agradecer por você ter participado aqui desse projeto. Não vou mais fazer perguntas, eu estou super satisfeita só de estar aqui conversando com você, de ter tido essa oportunidade. E, assim, passar suas considerações finais. Imagina, eu que agradeço, Lília, muito obrigada pela oportunidade. Eu gosto muito de falar da minha história, porque não foi fácil mesmo, a gente passou por... E por ser mulher, eu tive muitas vezes que deixar minha família, deixar meu marido, deixar meu filho para estudar, finais de semana, sábado, domingo, todo mundo passeando,
todo mundo curtindo a vida e eu debaixo do teto com um computador na frente estudando. E assim, não foi fácil para chegar até aqui. Eu falo sempre que não existe sorte, não existe milagre. Existe trabalho, existe estudo, existe dedicação, comprometimento, responsabilidade e vontade de dar certo. Vontade de caminhar e de fazer o melhor. Eu falo para o meu filho, eu falo, olha, que você seja um coletor de lixo, mas que você seja o melhor, que você escolha ser um publicitário, que você seja o melhor. Então, naquilo que você quiser fazer, eu vou te apoiar, mas você procure sempre fazer o seu melhor. E é isso que eu sempre busquei fazer. Eu não aceito erro, eu sou muito perfeccionista e sofro demais por causa disso. Mas a gente acaba aprendendo, eu tô me policiando. Essa pandemia me fez repensar muitas coisas, me fez valorizar outras, ficar um pouco mais em casa, valorizar um pouco mais a família. Eu deixei muito por todos esses compromissos que eu assumi, mas eu tenho um compromisso com a sociedade, eu acho que eu tenho um compromisso com o outro. Acho que a minha missão nesse mundo é procurar fazer justiça. E é com esse sentimento de amor ao próximo que eu faço o que eu faço. Não vejo a quem, não procuro saber quanto eu vou ganhar. Eu faço por amor ao processo, por amor ao próximo. E isso é o que me alimenta todos os dias a seguir em frente. Por isso que eu tô sempre aqui, eu tô até emocionada. Nesse momento a gente tá... mas é isso, a gente segue em frente e acho que Deus coloca essas coisas na nossa vida para a gente refletir e fazer aquilo que a gente veio nesse mundo fazer. Eu não seria eu se eu viesse nesse mundo só para ter aquela vidinha, sabe? Aquela vidinha fútil, na minha opinião, em que você levanta, não faz nada no dia inteiro e vai dormir. E, assim, para mim, para mim, gente, cada um segue o seu caminho. Na minha opinião, a minha vida, eu acho que eu posso fazer mais e melhor. E é isso que eu vou buscar sempre, sempre, sempre. Esse é o recado que eu deixo aqui para vocês. Fiquei muito emocionada. Obrigada pela oportunidade. Eu quero que essas mulheres que ficam culpadas, não, meu filho, gente, o filho cresce, ele vai embora, eu sinto muito, ele vai, não adianta você ficar segurando, ele vai vir uma mulher, vai vir um marido, ele vai embora e você vai ficar. Então, mulheres, hoje o recado é para vocês, porque essa semana é a Semana das Mulheres. Então, que nós tenhamos força, que vocês estudem, que vocês sejam independentes, que vocês lutem. O professor Wagner Balera da PUC, ele diz assim, que nós somos gerentes do nosso tempo. Eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Eu dou aula, eu escrevo livro, eu cuido da minha família do jeito que eu consigo, presido IBDP, faço 1,5 milhão de coisas. Nós somos o gerente do nosso tempo. Então não venha me dizer que não dá tempo. Dá sim. A gente vai organizar e vai conseguir fazer todas essas coisas. Então, que mulheres, que vocês sejam fortes, que vocês tenham garra, jamais garra, né? Mulher é forte por natureza. Nossa. Mas que corram atrás do seu sonho. Não do sonho do seu filho, do seu marido, do seu sonho. O que é que você sonhou para você? Você já descobriu qual é a sua missão aqui nessa vida? Porque ela é muito perene, ela passa muito rápido. Se você não descobriu, tá na hora de descobrir. Olha, é fugaz, né? O tempo voa e ele vai. E tem um exemplo que eu sempre dou quando eu falo de pensão por morte, é do pêndulo. Que o pêndulo,
ele faz assim, né? Na verdade, assim. Uhum. E eu faço a pergunta para todo mundo, gente, o pêndulo vai ou volta? Todo mundo fica, ele vai e volta. Na verdade, ele só vai, porque o tempo só vai, ele só passa. Não volta, nunca mais. Ele não volta. Então, o que eu vivi nesse momento aqui, nós duas, nessa conversa maravilhosa, foi enriquecedora, vai ficar salvo aqui, e eu sei que vai ajudar a muitas pessoas, que esse é o meu desejo, mas assim, tá acabando, né? Então, que a gente possa aproveitar cada minuto que a gente tem, cada segundo, estudar sim, procurar se atualizar sim. Ah, mas eu sou advogada já há um tempão, tô parada, por que não voltar? Por que não ativar aquela tua OAB que tá lá paradinha lá? Vamos, eu acho que é o momento. Isso aí. A gente tem que ter essa coragem, né? E Adriane, muitíssimo obrigada. Eu não tenho nem palavras, estou super emocionada com as suas considerações finais. Espero que seja a primeira de muitas que a gente possa fazer juntas. E te agradecer, e agradecer a todos que estiveram conosco. Obrigada, aqui, pessoal que mandou seus likezinhos. Olha, meu coração para vocês aqui, batendo forte. Recebam meu abraço de luz. Que possamos sair dessa pandemia para a gente poder recuperar nossa vida, né? A gente não pode nem reclamar da vida, que a gente está aqui vivinha da Silva em casa, graças a Deus, mas que a gente possa voltar às nossas atividades presenciais, né? Se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Obrigada, Lilian, pela oportunidade. Boa noite. Foi um prazer. Tudo de bom para vocês. Beijo grande. Tchau, gente. Fiquem com Deus.